Bem-vindos, bem-vindas. Parou a chuva, um pouquinho, um barulhinho assim da água caindo ali ainda, né? Um somzinho ASMR. Não é reiki ASMR, não existe isso. Tem um vídeo sobre essa questão, muito legal, interessante. Mas o barulhinho é muito gostoso, né? Eu passei por uma vivência recentemente que foi bem intensa, foi bem profunda, que me trouxe várias ponderações, vários argumentos, algum amadurecimento. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa questão de vidas passadas sempre nos desperta atenção, nos desperta curiosidade, né? E muitos conceitos equivocados, muitos conceitos corretos. Precisamos ponderar mais sobre isso para clarear um pouco as ideias, para que a gente tenha um ponto de vista adequado sobre o assunto. É importante. Para fazer isso, eu vou abordar primeiro uma questão que eu considero crucial nesse processo, e depois eu entro no assunto, né, que seriam as recordações de vidas passadas, que é o que motivou esse vídeo. Só um pouquinho que alguém está aprontando aqui. É um assunto que toca bastante a gente, que desperta muita curiosidade, que nos chama a atenção, né? Muitas controvérsias, o que é natural, mas é importante que a gente tenha uma ideia adequada sobre isso, que a gente aprenda a lidar com essa questão, com esse conceito, e que a gente repense, né, as nossas crenças sobre isso. O primeiro ponto deles muito importante, é que não são nossas vidas. E quando a gente se refere às nossas vidas, isso inclui uma ignorância sobre esse processo e uma ideia de apropriação, né? Como se eu fosse dono delas, responsável por elas. Não. São vidas passadas da nossa alma, da nossa consciência, da nossa mônada. E se uma delas deu origem a alguém, foi essa vida passada que deu origem a você. Se houvesse alguma relação de propriedade, você seria propriedade de uma vida passada. Mas isso não existe. Porque não é você, essa consciência que está aqui, não é o Luiz com essa maneira de pensar, de agir, de se manifestar lá atrás. Lá atrás é uma outra consciência, uma outra personalidade, uma outra maneira de pensar, uma outra vibração totalmente diferente dessa aqui. Então, não sou eu lá atrás, nas ideias, com os conceitos de hoje, não. Não sou eu lá atrás porque a vibração é diferente e não é minha vida. Não é minha vida. Então isso é muito importante. Segundo ponto, aí já mais dentro do que eu estava vivenciando, é que as pessoas perguntam constantemente: por que eu não lembro da vida passada? Por que eu não rememoro as coisas que aconteceram na outra vida? Né? Seria mais fácil, seria mais interessante, a gente conseguiria melhorar, crescer mais rápido, não repetir os mesmos erros, coisas assim, né? São os argumentos que a gente encontra. Porém, a maioria de nós, não uma vez ou duas, mas várias vezes, nessa vida atual, cometeu algum ato, alguma ação, alguma escolha, tomou uma decisão, se omitiu de alguma coisa, reagiu de uma determinada maneira, da qual nós nos envergonhamos, da qual nós nos ressentimos, com a qual nós nos magoamos e nos sentimos mal. E a maioria de nós, quando lembra desses momentos, desses atos, ou entra num processo de culpa, num processo de se penitenciar de alguma forma, ou então desvia o olhar, né? Entorta o chakra frontal para o lado para não ver aquilo, para não lembrar daquilo, para não pensar naquilo de forma alguma. Porque pensar naquele ato dessa vida é atroz, é dolorido, é intenso, eu não consigo lidar. Eu tenho alguns momentos da minha vida, né, desse tipo. E é muito complicado, é muito complicado. Dentro dessa vivência que eu tive, né, processando ela, veio uma situação, muitos anos atrás, eu tinha acho que 17 anos, 18 anos talvez, no interior do Rio Grande do Sul, pegando um ônibus,
um ônibus daqueles, de cidade para cidade, né, um ônibus interiorano, e tinha um casal muito pobre sentado na cadeira com um menininho no meio. O menininho devia ter uns 2, 3 anos, quietinho, bem tranquilinho ali. Eu passei, sentei na diagonal do lado, assim. E aí veio o cobrador. E o cobrador cobrou 3 passagens deles. 3. Uma por menino. E a mãe disse, não, mas eu levo no colo. E o cobrador batendo. Aquele casal simples ali, humilde, muito educado, pobre, pagou com dificuldade. E eu fiquei naquela vontade de levantar e dizer, olha, se ele vai pagar, ele tem que ter um banco para ele. Só para ele. Se ele não pode ir no colo, então, né, me deu vontade, mas por que tu está fazendo isso? E eu fiquei quieto olhando. Então isso é uma lembrança complicada que eu tenho. Por que eu me omiti naquele momento? Por que eu não tomei uma decisão? Eu sei, eu era jovem, inexperiente, não sabia muito de leis, coisa e tal, direitos, coisas, isso e aquilo, né? Mas são coisas assim. Não é tão grave, não é tão grave, mas às vezes me incomoda. Eu procuro tirar algum aprendizado disso. E com certeza tirei outras situações semelhantes, eu me manifestei. Né? Eu tomei partido dos frascos e comprimidos. Houve aprendizado, mas ainda está aquela energiazinha ali, né? Ainda está. Isso é simples, gente. Imagina coisas muito mais intensas, muito mais profundas. A gente não consegue lidar. E nessa vivência de uma vida passada da minha consciência, ligada a mim, de uma vida, de um universo paralelo, concomitante, concorrente, né, alguma coisa assim, eu lembrei de um fato, presenciei, vivenciei de novo, onde eu não me omiti, mas eu não consegui modificar a coisa. E eu não sei o que resultou daquilo, mas foi muito dolorido lembrar, foi muito dolorido vivenciar aquilo de novo. Então, eu penso que lembrar de coisas de outra vida é terrível, é complicadíssimo. Porque você não tem todos os elementos, você não sabe às vezes o desenrolar daquilo, você fica preso naquele momento. Então quem tenta lembrar de coisas de vidas passadas devia fazer isso, ou desistir, deixar para lá, ou fazer isso com muito boa orientação de um profissional, um terapeuta qualificado para lidar com isso, com uma boa visão dessas coisas. Porque senão essa lembrança, essa vivência desestrutura a nossa vida atual. Bagunça a gente energeticamente, emocionalmente, mentalmente. É muito complicado lembrar de algo de intensidade razoável de uma outra vida. E o ponderar sobre isso é muito difícil, porque você não pode ponderar como você hoje. Porque era uma outra personalidade, era um outro ser que estava lá vivenciando aquilo. Com outras ideias, com outros conceitos, com outras crenças. Não era você. Mas você lembra. Eu penso que quando isso vem naturalmente, quando isso vem ocasionalmente, quando isso vem dentro de um processo de autoconhecimento, conduzido pela nossa consciência, é inevitável, é inescapável. Você vai ter isso, você vai ter essa lembrança e você vai ter que aprender a lidar com ela. Por mais horrenda que seja, por mais tenebrosa que seja, por mais maravilhosa que seja. Né? Porque quando eu falo intensidade positiva e negativa. Às vezes você tem uma vivência lá no passado, com outra personalidade, você lembra, e foi uma vivência tão maravilhosa, tão fantástica, que todas as vivências dessa vida se tornam irrelevantes. Se tornam complexas, difíceis. Se tornam pouco. Mas não era você. Então, buscar essas lembranças, puxa, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Argumentar que você deveria lembrar, não, de forma alguma você não deveria lembrar. Não deveria. Porque você não vai saber, você não vai conseguir lidar com isso. A gente não consegue lidar com hoje, que dirá com outras, né, de um passado, de outra vida, que não era nem você. Então, essa questão de recordação, ela não encaixa. Não encaixa. Não é um pré-requisito. Realmente está muito certo. Assim, está muito certo. Não lembramos. Ocasionalmente,
ou no processo de autoconhecimento, ou no processo que a nossa consciência, a nossa alma nos conduz para que a gente tenha algum aprendizado. Aí sim. Mas, como um bom terapeuta para isso é raro, situações como essas são difíceis, então não é interessante, né, que a gente tenha essas recordações de vidas passadas. Então essa é mais uma questão, e a gente tem que procurar entender um pouco melhor, né? Só um segundinho, estão aprontando aqui os gatos. Legal, voltamos então, ajeitamos os ânimos. Mas então era isso, pessoal. Esses dois aspectos de vidas passadas são muito interessantes, muito importantes. Não são consenso, mas ponderar sobre isso vale a pena. A gente tem uma ideia adequada sobre isso, vale a pena. Por quê? Porque você vai ter esses eventos na sua vida. Seja uma projeção da consciência, seja um sonho lúcido, seja uma vivência em estado meditativo, onde você acessa uma informação dessas, seja um momento de contemplação, onde a sua consciência traz isso, seja por um momento de um evento muito intenso, emocional, ou alguma coisa até física, onde você consegue se conectar com uma informação como essa, e às vezes aquilo bate na gente com muita força, a gente demora para se organizar, né? E se nós não tivermos uma visão coerente sobre isso, nós sofremos. Se você seguir nessa linha de que são suas vidas e que você é responsável por tudo que aconteceu e você tem que pagar por tudo que aconteceu, aí o cenário está pronto para muito sofrimento. Muito sofrimento. É preciso cuidado. Legal? Fique à vontade para compartilhar, questionar, tranquilo. Respondo na medida do possível. Gratidão. E desculpem pelos vídeos entrecortados aí, né? Pelos eventos de hoje dos nossos gatos aqui que estavam bem agitados. Até mais.